Hoje a gente vai falar de um erro muito comum que possivelmente você esteja cometendo e que pode danificar de forma irreversível o seu motor. Antigamente, nos carros mais antigos e tal, tanto o bloco do motor quanto o cabeçote eram de ferro. E quando ele saía da concessionária, no máximo ele saía ali com água desmineralizada. Tá? E não tinha muito problema. Mas hoje, nos carros mais modernos, isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Você pega um carro moderno hoje que tem cabeçote, até bloco de alumínio, se você utiliza só água no sistema de arrefecimento, você vai danificar de uma forma gravíssima, talvez em curto ou médio prazo, o seu motor, o que pode vir a te trazer custos aí muito elevados. Eu tenho um exemplo aqui de uma peça que já não é de um carro tão novo mais, foi tirado de um carro 2006 e esse carro rodou só na água. Olha o estado que está essa peça, totalmente oxidada, e eu falo para vocês, não é das piores, tá? Tem casos que isso aqui fica pior ainda. Então, se uma peça está desse jeito, imagina como é que está o interior desse motor, o interior do bloco ou o cabeçote, tá? Isso é muito ruim, não pode acontecer. Então, se nos carros antigos já causava isso, hoje em dia, esquece. Então, usar somente água no sistema de arrefecimento está fora de cogitação. Pior do que se você rodar só na água, existe um problema que às vezes as pessoas acham que estão acertando, mas na verdade estão cometendo um erro mais grave ainda. O que é esse erro? Misturar aditivos de composição química diferentes dentro do sistema de arrefecimento. Isso, pessoal, é uma coisa ainda pior. Por quê? Cada carro tem destinado pela montadora o seu aditivo específico para ser utilizado no sistema de arrefecimento. Começa que às vezes as pessoas não utilizam esse aditivo especificado pela montadora. E além do mais, quando para em algum lugar, ou tem que dar uma completada aqui, compra qualquer tipo de aditivo e mistura lá. Quando você mistura dois aditivos, isso gera uma reação química dentro do sistema de arrefecimento, que é como se você estivesse usando só água 10 vezes pior. Porque a reação de um aditivo com o outro vai danificar em proporções assim gigantescas o seu motor e muito mais rápido. Então isso também não pode acontecer de maneira nenhuma. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o fenômeno que acontece dentro do sistema de arrefecimento e dentro do bloco, do motor e do cabeçote, quando você não usa o aditivo específico para o seu carro ou quando você usa só água. A gente chama isso de corrosão galvânica. O que na verdade é a corrosão galvânica? Dentro do sistema de arrefecimento, do bloco e tal, existem vários componentes metálicos e cada um deles tem uma estrutura química diferente uma da outra. Então, essa estrutura química, ela acaba sendo um potencial elétrico. E dentro do sistema de arrefecimento, o líquido de arrefecimento, ele também é um condutor elétrico. Porque todo o sistema elétrico do carro está aterrado na carcaça e também no bloco do motor. Então, quando você tem dois componentes de estrutura química diferentes, no caso os componentes metálicos, e você tem um condutor elétrico e não tem nenhum inibidor, o que vai acontecer é que com essa corrente elétrica, junto às altas pressões e alta temperatura dentro do sistema de arrefecimento, ele vai acabar retirando o material de um desses componentes metálicos e vai depositar esse material em outros. Então o que acontece? Você acaba corroendo algumas peças, você tira de fato, parece que está usinando algumas peças de tão grave que é, e outras peças elas começam a inchar. Então você pode ter vazamentos muito agressivos e, por outro lado, as peças que recebem esses depósitos, elas podem criar uma barreira de passagem para o sistema de água. E eu não sei dizer qual dos dois que é pior. Eu sei que seu motor pode quebrar se você der um vacilo desse. Pessoal, dando um exemplo para vocês de uma maneira mais prática, isso daqui é uma peça de um carro que só foi usado água, tá? Tá toda corroída, tá horrível essa peça. E como eu já disse, já teve casos piores. Essa daqui é a mesma peça que essa, só que nesse caso aqui teve mistura de aditivo, de diferentes composições químicas e tudo mais. Então o que acontece? Ele começa também a ter a reação de corrosão galvânica, tá? O que vai danificar da mesma maneira. Agora eu vou mostrar para vocês uma peça que foi retirada de um carro em uso, mas que tinha o aditivo específico pela montadora sendo utilizado e na proporção ideal. É essa bomba d'água aqui, ó. Se você tirar uma zero da caixa hoje e colocar do lado dessa, você só vai conseguir distinguir uma da outra, talvez por uma marquinha ou outra de montagem. Fora isso, é uma peça nova. E é desse jeito que você tem que manter o bloco e o cabeçote do motor e todas as outras peças que fazem parte do sistema. Se você gostou desse conteúdo, se isso foi esclarecedor para você de alguma forma, ou se você tem alguma dúvida,
Deixa no comentário aí, interage com a gente, porque isso pra gente é muito importante, pra gente retirar suas dúvidas, saber que o conteúdo está sendo relevante, que a gente está conseguindo levar valor para vocês, e o YouTube e as redes sociais entendem também que isso é relevante para outras pessoas, tá bom? Então se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, segue aí Instagram, Facebook, acompanha nosso trabalho aí. Valeu!